26 de fevereiro de 2020. Nessa data, foi noticiado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Desde então, o país enfrentou uma grave crise de saúde pública, com um número crescente de casos e mortes. As consequências incluem o colapso do sistema de saúde em algumas regiões, a suspensão de atividades econômicas escolares, o aumento do desemprego e da pobreza, além do impacto negativo na economia do país. O Brasil também enfrentou críticas por sua resposta à pandemia, incluindo a falta de coordenação entre os governos federais e estaduais e a falta de medidas efetivas para conter a propagação do vírus. A desigualdade social foi ainda mais evidenciada durante a pandemia do Covid-19. As populações mais vulneráveis, como os moradores de favelas e periferias, foram as mais afetadas pela crise sanitária e econômica. Muitas dessas pessoas não têm acesso à água potável e saneamento básico adequado e moram em condições precárias, o que dificulta a adoção de medidas preventivas contra o vírus. Além disso, muitos trabalhadores informais perderam suas fontes de renda devido à suspensão de atividades econômicas, o que agravou ainda mais a situação de pobreza e exclusão social. Enquanto isso, os mais ricos tiveram mais facilidade para se proteger do vírus e manter suas atividades econômicas durante a pandemia. Você acredita que a pandemia aumentou os índices de desigualdades existentes? Acredito que sim. Se mostrou mais presente na questão de que muitos trabalhadores não tinham condições de comprar os remédios, nem de estarem em leitos bons, né, para os seus parentes. Então, se mostrou muito presente a questão da desigualdade social, porque muitas pessoas acabaram que morrendo por não ter condições de se tratarem. No mercado de trabalho e educação, a pandemia do coronavírus também provocou mudanças significativas. Com a necessidade de distanciamento social, muitas empresas adotaram o trabalho remoto, o que exigiu adaptações tecnológicas e organizacionais. Além disso, muitos trabalhadores tiveram que se reinventar e buscar novas formas de renda, como o empreendedorismo digital. No campo da educação, as escolas e universidades precisaram se adaptar rapidamente ao ensino à distância, com aulas online e atividades remotas. Isso representou um desafio para professores, alunos e famílias, que precisaram lidar com a falta de acesso à internet e equipamentos adequados, além da dificuldade de manter a motivação e o engajamento dos estudantes. O vírus Covid-19 trouxe alguma consequência para a sua vida? Sim. Para mim, eu tive dificuldade na parte dos estudos. Eu não compreendia muito bem a matéria online, com os professores online. Eu tinha muita dificuldade nisso. E quando eu voltei até a aula presencial, eu tive uma confusão muito grande para mim, sabe? E foi muito difícil. Você acredita que a pandemia teve impacto negativo na educação? Eu acredito que sim. Eu acredito que houve um impacto muito negativo e as razões para isso são diversas, mas eu acredito que houve uma negligência muito grande do Estado, que deveria oferecer condições para professores e para alunos estudarem durante a pandemia. Então, professores não tiveram condições oferecidas, internet, computador, tudo isso deveria ter sido ofertado, né? Aí teve aquela questão do chip para os alunos que não funcionou, então foi só o professor tinha que fazer todo o trabalho sem nenhuma condição, porque uma grande parte dos alunos da rede pública, né, não tinha acesso à internet, não tinha acesso a celular, acesso a computador, internet de qualidade. Então, às vezes, fazia atividade em PDF, fazia, né? Então, eu acredito que foi um impacto muito grande, porque houveram aulas que a maior parte não foram assistidas, atividades que não foram respondidas. Não teve efetivamente a aula, trabalhos e atividades feitas, não teve. E no final do ano, todo mundo, justamente, claro, se não teve condições, foram promovidos e promovidos novamente. E quando a gente voltou aqui para a aula presencial, a gente sente, né?
percebe que o aprendizado na sala de aula, com aula todos os dias, já tem uma deficiência muito grande de aprendizado. Língua portuguesa, matemática, isso já é estatisticamente comprovado ano após ano. E sozinho em casa, com ansiedade, com tanta coisa acontecendo, com medo, não tinha como não ter, esse impacto. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou para dar aula em meio à pandemia? Para mim, a maior dificuldade foi ter que adaptar aulas que eram, boa parte delas, práticas, para aulas teóricas, totalmente, e, para complicar mais, transformar essas aulas em um conteúdo totalmente virtual, uma característica de híbrido e EAD. Então, a utilização de equipamentos midiáticos, para poder ministrar aula é muito difícil para um professor. Então, ter domínio desses equipamentos midiáticos, ter domínio da elaboração e utilização para a docência, que é algo mais complicado ainda. Então, nós passamos por um período de adaptação pequeno, curto, e isso dificultou muito. A outra coisa que tinha de dificuldade foi a questão da internet de péssima qualidade e os alunos não tinham acesso ao equipamento. Então, o professor não tinha acesso ao equipamento, não sabia usar a tecnologia, a internet não existia ou era de péssima qualidade e os alunos não tinham acesso ao equipamento. Isso dificultou demais na aplicação das aulas. Mas a gente até hoje está tendo essa dificuldade, ainda não mudou muito essa realidade, mesmo com o advento das aulas práticas já, das aulas presenciais, mas a gente ainda está tendo que lidar com essa questão do virtual. E esse impacto nem sempre foi positivo, a gente ainda tem muitas sequelas. O que a gente passou em 2 anos e meio, talvez a gente leve décadas para resolver. Para a saúde mental das pessoas, durante a pandemia não foi diferente, tendo um impacto significativo em todo mundo. O isolamento social, a incerteza em relação ao futuro, o medo da doença e a perda de entes queridos foram algumas das causas de estresse, ansiedade e depressão. Muitas pessoas tiveram que lidar com a solidão e o distanciamento dos amigos e familiares, o que pode ter afetado sua saúde emocional. Além disso, as medidas de restrição impostas para conter a propagação do vírus, como o fechamento de comércios e a suspensão de atividades sociais, também podem ter afetado a saúde mental das pessoas. Por isso, é importante que sejam oferecidos serviços de apoios psicológicos e emocionais para ajudar as pessoas a lidarem com o impacto da pandemia na saúde mental. É fundamental que as pessoas tenham acesso a informações claras e precisas sobre a doença e as medidas de prevenção, além de serem incentivadas a manter hábitos saudáveis, como exercício físico e alimentação equilibrada. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou em meio à pandemia? Eu não podia sair para socializar, Eu não podia ir ao cinema. As mortes também que tinham muitas, meus parentes próximos também que morreram. Isso foi muito triste para mim. Você acredita que a pandemia aumentou o índice de doenças mentais? Acredito que sim. Muitas pessoas se viram obrigadas a estar o tempo todo dentro de casa. Então, a questão de que a socialização diminuiu muito entre as pessoas acarretou num nível de estresse maior. Então, muitas pessoas acabaram aumentando o índice de ansiedade e depressão também. Em resumo, a pandemia do coronavírus evidenciou as desigualdades sociais no Brasil e provocou mudanças significativas no mercado de trabalho e na educação, exigindo adaptações e reinvenções por parte de todos os envolvidos.